Olá, crianças, bom dia! Estamos chegando a mais um final de semana e aqui seguimos com a nossa aula de português. Olha só, vocês já devem conhecer essas máscaras aqui, que são máscaras que representam teatro. Isso surgiu há muito tempo atrás e elas simbolizam o drama, a tragédia e a alegria ou a comédia que pode ser representada ou encenada nos teatros. Vocês gostam de teatro? Eu amo teatro. Então, aqui nós temos as máscaras que representam tanto a tragédia, uma história bem trágica, daquelas comoventes, ou então a alegria. E assim seguimos. Bom, então abrem o livro de vocês na página 26, nesta página aqui, que nós vamos estudar além das palavras. Nós nos acostumamos a usar muito as palavras. As palavras são escritas, as palavras são ditas, então nos comunicamos por meio das palavras. Gente, a comunicação não acontece somente por palavras. Comunicação acontece também por imagens. Algumas imagens, elas nos passam uma mensagem, ou alguns gestos, expressões. Por exemplo, eu estou aqui assim. Vocês vão achar que eu estou feliz ou que eu estou triste? E se eu estiver assim, não disse palavra nenhuma, mas a expressão, e se eu estiver assim? Então, são expressões que nos dizem alguma coisa, que passam uma mensagem sobre o nosso estado. E por isso que eu peço, então, abra a câmera quando vocês estão na aula online. Por quê? Eu quero ver a sua expressão. Quando eu estou fazendo essa aula por vídeo, eu não estou fazendo leitura da sua expressão. Então, às vezes eu estou falando algo que você se desligou porque não achou aquilo interessante. Por isso que eu gosto que vocês vão lá para a aula online e de câmera aberta, que eu consigo ler um pouquinho ou fazer uma leitura ou tirar uma mensagem sobre o que você está sentindo em relação ao conteúdo. Então, vamos lá? Então, nos comunicamos, nós escrevemos, lemos e interpretando histórias. Tudo isso usando mensagens. Mas quando você era muito pequeno, e ainda eu amo livro de imagem. Então, os livros de imagem, a gente consegue exatamente formar o nosso texto a partir da leitura que a gente faz. Só que assim, eu pego um livro de imagem, eu vou ter uma história. Essa história que eu vou ter vai depender da minha interpretação com o meu saber a respeito daquela imagem. Se você pegar, pode ser que a sua história seja diferente, porque você tem o seu saber, a sua experiência e com isso você vai interpretar de uma forma diferente da minha, entendeu? Então acontece exatamente assim. Mas nós podemos sim transmitir mensagens sem usar palavras. Então pensa aí. Essa imagem aqui, o que ela diz para você? Como que está essa pessoa? Quer dizer, ela representa o que para você? Eu disse que lá no teatro é tragédia, mas para você, você olhando, esquece disso. Olha aqui e fala assim, ele está o quê? Alguns vão falar que ele está triste, outro vai falar que ele está desanimado, outro pode falar que ele está meio... E essa? Cada pessoa pode fazer a sua leitura um pouco diferente, porque diz respeito ao que ele sente, o que ele conhece. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem que também não tem nenhuma palavra e você faça uma leitura dessa imagem. O que você acha? Essas crianças estão o quê? Qual o sentimento dessas crianças? Agora, eu quero que você faça uma dessas. O que está acontecendo nesta cena? Olha só, tem esse menino aqui,
ele está, o outro amigo parece que está de cabeça muito baixa, né? Cabisbaixo, muito baixo. E esse amigo está com a mão sobre o ombro dele. Quando a gente faz isso, coloca a mão, né? O amigo não está muito bem. A gente coloca a mão no ombro dele, parece que ele, né, tá ali olhando para ele, dando um apoio, não é? Tá dando um apoio a ele, tá cuidando do amigo. Passou uma mensagem, não passou? A gente conseguiu tirar várias conclusões, né? Provavelmente alguma coisa está acontecendo aqui que está deixando ele muito triste, muito chateado. E aí o amigo está ali dando uma força, né? Consolando o amigo. Então, dito isso, eu quero que você faça um desenho. Desenhe uma máscara que represente uma expressão de pessoa nervosa. Agora eu quero ver a sua criatividade. Gente, pinte essa máscara. A gente acabou de passar pelo carnaval que não houve, mas nós, que para quem gosta, acaba se voltando um pouquinho para fantasias ali típicas de carnaval. E máscara também não é só teatro, né? Representa só o teatro, né? Quando ali se lembra um pouquinho do carnaval, que a gente usa muito máscara. Então, olha só. Pinte aí, faça a sua máscara e represente nesta máscara uma expressão de uma pessoa que está nervosa. Agora, feito isso, nós vamos lá para a página 28. 28, eu trago o texto de uma escritora que eu gosto muito, da Ruth Rocha. Olha só, esse texto que eu trago aqui no livro, né, que o Calque nos traz, é o livro As Coisas que a Gente Gosta, da Ruth Rocha, ilustrado pelo Renato Maricone. Esses desenhos que eu acho fantásticos. Mas já é uma outra edição, tem desenhos diferentes também. Livros com desenhos diferentes. E aqui está essa senhora simpática, que é a Ruth Rocha, que já publicou mais de 200 livros, nasceu lá em São Paulo, mas a família dela veio da Bahia. Então, o que acontece? As histórias dela têm uma experiência, tem um pouquinho da experiência de vida dela quando criança. A família dela adorava história, contava muita história. Em especial, o avô contava muita história. E ele usava umas palavras engraçadas que não era acostumada em São Paulo, que ele trouxe lá da Bahia, que é de onde essa família era. E ela carregou isso com ela. Hoje, ela é contadora de história e os livros dela, gente, agrada muito. Olha só, tenho alguns aqui da nossa biblioteca, quando a gente voltar, que a gente vai fazer um ciclo de leituras. Então, aqui tem vários livrinhos da Ruth Rocha. Eu tenho outros ali que eu não peguei. Eu gosto muito dela. Então, vamos ler com vocês o texto lá. E aí, eu vou contar essa história. Aqui o texto que traz, gente, é só para deixar a gente mais curioso ainda e querer ler o livro. Então, serve de estímulo para a gente procurar o livro. Esse texto aqui, ele está, quando tem esses reticências aqui, esses pontos, significa que ele foi cortado, né? Pegou uma parte, tem uma aqui que tem no livro, mas o texto não trouxe, e falta uma parte. Eu vou ler para vocês hoje a história completinha, para vocês entenderem bem esse texto. Mas antes, vamos ler aqui? Acompanhe comigo com o dedinho, vai sublinhando as palavras com o dedinho à medida que eu vou lendo. Então, vamos lá. As coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modifica o que era o nosso recado. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias. Seja mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Exatamente, as coisas que a gente fala voam muito longe, como se ganhassem asas. As coisas que a gente fala
vão longe e às vezes entra em alguns ouvidos meio desatentos e modifica um pouquinho essa história. E aí ela conta essa história um pouquinho diferente. E aí ela vai longe, longe. E às vezes, gente, se a gente fala uma coisa que não era para ser dita, dá um certo trabalho para a gente tentar consertar aquilo. E foi o que a menina do texto, uma menina chamada Gabriela, fez. Eu vou ler para vocês a história original. Prestem bastante atenção, que essa história é muito interessante. Então vamos aqui. Eu estou aqui com um livro da Ruth Rocha, é uma outra ilustradora, aqui é a Mariana Massarani, que eu gosto muito, vocês já devem ter aí conhecido os desenhos dela, também escritora. Então a Mariana Massarani que ilustrou aqui. Aqui está a menina Gabriela, e essas borboletinhas representam as palavras, então tem asas e saem voando. Então todas as vezes que tem na ilustração as palavras, são a borboleta, são as palavras. Então vamos lá, olha só. Aqui a Gabriela está falando, contando uma história, e essa história está voando e chegando a outras pessoas. Olha só, aqui, imagina, as palavras às vezes elas entram por alguns ouvidos desatentos e elas entram de uma forma de um lado, e aí ela dá uma volta aqui na cabeça e às vezes ela sai do outro lado completamente diferente. Às vezes não tem nada a ver com a mensagem que recebeu. Mas vamos lá. Então, olha só, aqui na cidade tem várias pessoas e as palavrinhas, ou seja, as borboletas, estão chegando aqui. E aí tem gente aqui até com cesta, aquelas rede de pegar insetos, capturar insetos, e aí vão capturando, vão pegando as palavras de qualquer jeito. Então agora aconteceu uma coisa com esse vaso lindo aqui, que é da mãe de Gabriela. A Gabriela quebrou esse vaso. Esse vaso, ela ganhou o vaso num concurso. E aí o vaso, que era preciosíssimo, quebrou. Gabriela estava lá brincando, olha, fazendo coisas que não devia, porque brincando ali perto do vaso, amarrando corda, não teve cuidado, quebrou. Ela deveria ter contado a verdade para a mãe, mas ficou com medo e aí inventou uma história. Vou contar para vocês a história. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês o que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteu. Nesse dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou o meu vaso? Meu vaso de ouro e laque que eu conquistei no concurso de crochê? Quem foi que quebrou o seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou o seu vaso foi o vizinho, o filisteu. Gente, pronto. Lá vão as palavras, vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entraram pelo ouvido da dona Felicidade. Olha aqui a dona Felicidade. Doida para pegar uma palavrinha. Entraram pelo ouvido da dona Felicidade. O filisteu, que bandido, que irresponsabilidade. As palavras continuam a voar pela cidade, vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai de Filisteu, ao ouvir que o filho cometeu barbaridade, fica danado da vida. Inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola, nem um trote de telefone, nem pensar. Skate,
milkshake vão acabar. Então, o menino fazia trote, uma coisa que não é muito legal não, mas tinha uns trotes que era uma brincadeira, que não prejudicava muito o outro, assim, não é legal de fazer não, mas na época fazia muito, na época que eu escrevi, e as crianças se divertiam fazendo isso. E depois descobriram que era coisa muito errada de fazer. Então vamos lá. Filisteu já sabia que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido, claro, né? E correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. O Filisteu, coitado, se sentiu aprisionado, foi lá falar com a Gabriela. Olha só, que papelão você fez, me deixou em mau estado com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolher essa mentira que me deixa atrapalhada. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as coisas que a gente não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Ufa, ainda bem. A Gabriela saiu ali com várias malas, maletas, para ela recolher, pegar as palavras e colocar, trancar dentro da maleta, recolher tudo que estava espalhado. E quanto mais ia achando, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas como se tivessem asas. Como se fosse, que coisa, 1 milhão de borboletas. Olha só, gente, as palavras da Gabriela. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima não achou a menor graça. Percebeu calamidade, que a mentira que ela disse cobriria a cidade. Gabriela era levada. Gabriela era levada, era ladina, mas no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando a viu atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo num desespero profundo. Gente, a Gabriela lá na calçada, sentada, desesperada, e as pessoas começaram a chegar perto da Gabriela e perguntar: por que você está chorando, Gabriela? O que aconteceu? Por que você está triste? E Gabriela deu um grito para todo mundo ouvir. Foi mentira aquilo que ela havia dito, que ela contou a verdade. Gente, com as palavras da menina, uma nuvem se formou, ficou tão escura que caiu. Logo se desmanchou a nuvem e caiu em forma de chuva e lavou as mentiras. Mas, gente, até hoje, a Gabriela de vez em quando encontra uma mentirinha e ela tem que sair para limpar, para consertar, tirar, né, do ar aquela palavrinha que ela disse ali, a mentirinha que ela contou e que não deveria ter contado. E assim termina a história. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala, que não fala. Às vezes, importam mais as coisas que a gente fez. Mas isso é outra história, fica para outra vez, e assim termina a história. E aí, entenderam, gente? Entenderam a importância das palavras? Pois é muito importante. Gabriela descobriu isso de uma forma bem difícil de consertar, mas conseguiu consertar, assumiu o erro. Então, gente, muito cuidado com as palavrinhas que a gente fala. Vamos lá. E, às vezes, importa também o tom que a gente fala. Por exemplo, se eu disser assim... Vamos lá, pegar a Gabriela da história. Vou dizer assim, a Gabriela é bonita. Gostosinho, né? Gabriela é uma menina bonita. Agora, se eu falar a mesma frase assim, ó, a Gabriela é uma menina bonita. Fica parecendo que o bonito
é coisa ruim, não é? Fica parecendo que é muito ruim. Então, às vezes, a gente está meio na correria e fala de uma maneira ríspida. Por exemplo, você fala assim: tia, eu posso ir ao banheiro? Não, posso tomar água? Aí eu falo assim: ah, meu querido, espera só um pouquinho, eu estou terminando a aula, depois você vai. Tudo bem, você espera, segura ali um pouquinho, né? Sede dá para segurar, pouquinho. E depois eu termino, concluo e falo: pode ir. Agora, já pensou se você fala assim: tia, posso tomar água? Eu falo: não, estou falando. Ui, você vai ficar aborrecido. A próxima vez você vai passar sede, às vezes, e ficar com medo de pedir. Vai passar, ficar, se sentir, envergonhado. Então, gente, a maneira que a gente fala é muito importante. Oi, fulano, vamos brincar? Não, estou cansado. Aí você sai todo aborrecido. Oi, fulano, vamos brincar? Agora não, porque eu estou muito cansado. Depois eu brinco. Deu a mesma mensagem, mas falou de uma forma diferente, um tom diferente. Então, vamos prestar atenção nisso. E agora vamos nas atividades? Olha só. Lá na página 28, atividade alternativa A, lá no finalzinho da página. De acordo com os versos de Ruth Rocha, o que são as coisas que saem da boca da gente? O que saem da boca da gente? Qual é aquele sonzinho que sai da boca da gente? São as... Já sabe, né? Então, vamos lá. B. O que a autora quis dizer com a frase correndo sempre para frente? A autora diz lá no texto, olha só. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, correndo sempre para frente. Então, o que significa? As coisas que a gente fala é ouvida por outra pessoa, não é? Essa outra pessoa vai guardar para ela ou vai sair repetindo? Então, é isso. A maneira que a pessoa repete aquilo, outros ouvidos chegam até outros ouvidos, que vai contar para outro. Já viu, né? Então, o que significa? Explique aí com suas palavrinhas as coisas que saem da boca da gente. O que ela quis dizer? Que elas são ouvidas e... 3. Pensando no poder das palavras, complete a seguinte frase. As coisas que a gente fala podem. Então, gente, as coisas que a gente fala podem. Podem o quê? Complete aí. Podem. Tem várias coisas que podem. As coisas que a gente fala podem. Inclusive, pode deixar uma pessoa muito feliz, pode deixar uma pessoa muito triste, magoada, dependendo da entonação, da forma que a gente fala, não é? Então, você explica aí. O que pode? O que vem na sua cabecinha? O que você acha que pode acontecer com as coisas que a gente fala? Agora, eu quero que você faça o seguinte trabalho. Que palavras você escreveria em cada quadro de acordo com a característica apresentada? Gente, escreva pelo menos 2. Olha só. Triste. Quando a palavra triste te leva a pensar em quê? Escreva com uma palavra. Para mim, triste é... Maldade. Tristeza. Eu fico triste. Maldade. Saudade. Quando a saudade é muito apertada, dá um apertozinho, às vezes fico triste. Ou às vezes eu fico feliz com a saudade, porque significa que eu amo muito uma outra pessoa. Aí se eu estou sem ver, estou com saudade, mas significa que eu amo, que é coisa boa. Então, você coloca aí 2. Eu dei 2 exemplos aqui. Maldade e saudade. Aí você vai fazendo para alegre, gentil, grosseiro, bonito ou feio. No nosso último exercício, que vamos fazer juntos,
assinale as frases que estão de acordo com a ideia da autora. Gente, estão de acordo com este texto aqui. Então, vamos lá. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. A autora disse isso. As palavras saem voando e seguem pela frente. Disse. Aí, se disse, você marca o X ali. As palavras são sempre bonitas. Ela falou isso? As coisas que a gente fala não tem força. Pode falar qualquer coisa que não tem força. Ela falou isso? Tudo o que falamos é muito importante. É importante? Tudo que a gente fala é importante? É, não é? Mesmo a mentira que Gabriela contou foi importante. Olha só a confusão que deu. Então, quer dizer, foi importante porque resultou, as pessoas repetiram e resultou numa coisa muito ruim que ela teve que consertar. Então, gente, tudo que a gente fala é importante. Por isso que a gente deve pensar antes de falar. Pensa bem antes de falar. Não fala qualquer coisa por aí, sem pensar, tá? Aí eu quero que você faça aí na sua casa, tudo está fazendo em casa, né? Mas eu quero que você pense aí sozinho sobre o exercício número 6 da página 30. É muito legal. Você vai desenhar ou vai colar imagens que representam a palavra alegria ou a palavra amizade. Faça um desenho. Gosto quando você desenha, tá bom? E chegou o final de semana. E eu estou terminando aqui com os amigos ursos. São 3 amigos. E eles estão curtindo o final de semana da maneira deles. Comendo pizza. Gostosinho, né? Comer uma comidinha gostosa no final de semana. E aproveitando para ler um livro. Já pensou nisso? Eu vou ler nesse final de semana. Eu quero terminar uma história que eu estou lendo que está muito boa. Então eu vou aproveitar o final de semana e vou terminar. Vou assistir um filme também. Vou brincar. Porque eu gosto. Então vou brincar com meus filhos. Tá bom? Beijo grande, bom final de semana. Descansem aí.